E aí, senhores, tudo bem? Eu tentei olhar o vídeo lá e parece que ele está com problema, né, da última aula, mas enfim, eu lembrei por causa do Macaulay Culkin, né? Então a gente vai seguir aqui na industrialização do Brasil, tá? Do modo mais completo possível, tá bom? Dica para vocês: essa segunda fase e a terceira fase, estude isso muito bem, guarde isso muito bem, é uma parte muito importante, tanto para a história quanto para a geografia, tá? Então, garra mesmo com as duas mãos, beleza? Então, bora lá, ó. Continuando, a segunda fase é chamada de fase de revolução. Como assim revolução? A revolução do Estado Novo? Não, a revolução industrial, né? Então, digamos assim, ó, para o Brasil, se a gente for tentar encaixar dentro das três revoluções industriais, a primeira revolução industrial no Brasil ocorre na Primeira Guerra Mundial. Por quê? É o primeiro momento que você vai ter ali a limitação das exportações aqui para o Brasil. Como o Brasil ficou um grande período com a proibição de desenvolvimento de indústrias, né, a gente vai ter essa limitação. E a Primeira Guerra Mundial vai ser o primeiro momento que isso vai ficar explícito, né? Ou seja, você precisa produzir, porque você não tem nada, você compra tudo dos outros, né? Você é dependente do exterior. Assim como o Brasil é hoje em relação à tecnologia. Acredito eu que a pandemia principalmente vai servir para que nossos governos, para que nossa população entenda o tanto que nós somos dependentes, né? Um simples respirador fácil de se produzir, tanto é que várias indústrias, né, várias faculdades desenvolveram aí produtos muito mais baratos e viáveis de produção aqui no Brasil do que os que a gente comprava de fora, né? Pensa assim, ó, 80 mil a gente pagava em um respirador. E agora, se eu não me engano, acho que a USP, né, desenvolveu um que para você produzir, tipo assim, ó, vamos colocar as melhores coisas e tudo mais, tá R$ 2.000. É ridículo, né? É ridículo, mas esse é o preço de não se criar tecnologia, de não se investir em tecnologia. Beleza. Então, ó, nessa segunda fase, a gente tem basicamente a nossa segunda revolução industrial. E cá entre nós, a segunda revolução industrial, quase tudo que nós usamos hoje são evoluções ou então encontro das evoluções que foram geradas na segunda revolução industrial. Né? É só você ver, televisão. Televisão foi criada quando? Na segunda revolução industrial. Logicamente que não na do Brasil, né? Não na do Brasil, mas criada nos países desenvolvidos. Então, o que ocorre? Se a gente tentar fazer esse comparativo, a segunda revolução industrial no Brasil ocorre no período da Segunda Guerra Mundial. Beleza? A nossa terceira revolução industrial vai ocorrer quando? Numa terceira guerra mundial? Não, né? Aí ela ocorre na década de 90, beleza? Mas vamos com calma. Então bora lá, ó. De 30 a 55 a gente tem a fase chamada revolução, né? Ou seja, a implantação verdadeira das indústrias no Brasil. Acontece que em 1930 a gente vai ter o Estado Novo, né, com Getúlio Vargas chegando então ao poder, e ele vai começar principalmente a mostrar a diferença entre ele e as oligarquias agroexportadoras, né? Aquela ideia da política do café com leite e tudo mais, ela vai ser desmantelada. Por quê? O Getúlio Vargas, ele é tipo um outsider, né? Como assim? Ele correu por fora. E principalmente as características dele, ele é nacionalista e industrial. Beleza, isso quer dizer que ele é o chamado desenvolvimentista, ele quer desenvolver o país e principalmente ele vai notar que o grande bloqueio para o crescimento do Brasil é a falta de indústrias, né? A gente não produzia nada aqui no Brasil, beleza? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar as indústrias de base, né? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Eu coloquei aqui só Vale para não ficar desalinhado, tá? Mas é a Vale do Rio Doce. Só se transforma em Vale na década de 90 com a privatização, né? A Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco,
né? Deixa eu só ver se tem imagenzinha sobre isso. Aí tem, tá vendo? Então, ó, eu li todos e poderia ter só colocado isso aqui. Tem também a Companhia Nacional de Alcalis, a FNM, Fábrica Nacional de Motores, né, e a Chesf já mencionadas. Então, o Getúlio Vargas ele vai criar as bases primordiais então para o desenvolvimento da indústria no nosso país, né? Porque se não houvesse essa base aí, você não teria as condições para dizer que o Brasil é um país emergente, né? Se não fosse assim, não ia rolar, né? Uma outra coisa também, né, a partir do caráter muito populista do Getúlio Vargas, é a regulamentação trabalhista, né? Diversas das leis que surgiram então pro trabalhador vão ser desenvolvidas, vão ser criadas por ele, então, ó, em 43, né? Por isso ele é chamado de pai dos pobres e assim por diante, né? Beleza. Então, o que vai ocorrer? Ele vai simplesmente, digamos assim, abraçar o povo e vai dar para o Brasil o desenvolvimento através das indústrias, né? E isso é algo muito notável, tá? Deixa eu só... e aqui, ó, é a campanha do petróleo é nosso, né? Que se eu não me engano, tem aqui, não tem, acho que é em 50, não, depois a gente vê melhorzinho, né? 48, acho que é 48 que ocorre aqui essa campanha, a campanha do petróleo é nosso, tá? É só digitar no Google lá, aparece rapidão. Essa campanha aí, ela é muito notável pelo seguinte, a gente vai ter a pressão nacional, né? Até o Monteiro Lobato participa muito bem dessa questão aí, que é para você desenvolver então a indústria nacional do petróleo. Tá vendo? Ó, o petróleo é nosso e a Petrobras também, em defesa do monopólio estatal do petróleo e contra os contratos, né, de empresas então estrangeiras. Ou seja, a partir disso aí que vai ser criada a Petrobras. Até então não existia a Petrobras, né? Era só a CNP, era a Companhia Nacional do Petróleo, mas essa companhia ela era principalmente responsável por regulamentar a comercialização, extração e coisas do tipo. Então, ó, no segundo governo do Getúlio Vargas, né, que ele vai criar a Petrobras, tá? E também vai criar o BNDE, que hoje é o BNDES, né? Não sei por que meteram um S ali na frente, mas é o Banco Nacional do Desenvolvimento. Então pensa o seguinte, olha só como que o Getúlio Vargas montou a estrutura. O governo vai criar então as bases, né? Ele vai criar uma companhia para extrair minérios, ele vai, que é a Vale, ele vai criar uma companhia para transformar então esse minério bruto nos metais aí necessários, que é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, para conseguir manter a produção e tudo mais, e o ritmo, ele precisa criar mais energia elétrica. Um dos exemplos é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? A Companhia Nacional de Alcalis. Então, simplesmente, ele vai dar essas condições. E aí ele acaba notando que ele precisa de mais. E depois ele vai criar, então, a Petrobras, né? E o BNDE. O BNDE é simplesmente para dar dinheiro para quem quer investir no Brasil, para quem quer desenvolver ali suas indústrias e tudo mais. Beleza? O que são coisas notáveis aqui dentro desse período? Ó, deixa eu só ver o que está por vir, tá? O que é notável? Isso aí é exatamente pós-crise de 29, né? Uma coisa, então, que vai ajudar muito o Brasil vai ser a crise de 29, mas vai ser um ajudar que você precisa entender o que eu vou dizer, que é o seguinte, o Brasil ele vai se arrebentar na crise de 29, né? Vai comprar café, botar fogo em café, vai fazer de tudo com café e não acaba a merda do café. E esse processo, então, vai acabar criando a consciência nos nossos proprietários de cafezais, né, os cafeicultores, que ter café, ter uma fazenda não é a melhor ideia. Então, logicamente, que eles vão começar a notar que na crise, fora da crise e tudo mais, o café não é o melhor produto. Uma coisa muito interessante é investir nessa tal de indústria
Então, principalmente dentro desse período, ó, de 30 a 55, por que ocorre uma revolução? Porque os donos dos cafezais vão se transformar agora em industriais, né? Eles vão começar então a investir em indústrias, criando a chamada substituição de importações, que eu coloquei até grifadinho aqui para vocês, né? Então pense aqui comigo, ó. Crise de 29, o negócio se desmantela e tudo mais, só que existe uma grande necessidade no Brasil em relação aos produtos industrializados que vinham todos de fora, né? Então, os cafeicultores vão perceber isso e vão começar a criar indústrias. Eles vão criar a maioria das indústrias em São Paulo porque eles moram em São Paulo, né? Então, São Paulo vai surgir aí rapidão, né, como uma baita cidade industrial. Beleza. E tudo isso vai ser facilitado pelo keynesianismo nos Estados Unidos. Por quê? Porque o keynesianismo ele vai cobrar altos impostos das indústrias, principalmente para conseguir gerar obras, emprego e tudo mais e movimentar a economia norte-americana, né? A economia norte-americana dominava a brasileira já desde antes disso. Beleza. Então, é como se eu conseguisse segurar a indústria norte-americana por um período, por um momento, né? E isso então vai dar uma chance para o Brasil conseguir desenvolver as suas indústrias, né? Então quando começa a Segunda Guerra Mundial, maluco, aí o negócio fica feio mesmo, né? Por quê? Porque vai ficar escancarada essa necessidade que o Brasil tem de indústrias, porque o Brasil não conseguia desenvolver nada, né? Como eu já havia dito para vocês, o Matarazzo, por exemplo, ele começa a criar uma indústria, só que ele vê que tem necessidades variadíssimas, então ele vai criando várias indústrias para conseguir sanar, tá bom? A sua necessidade. E daí, senhores, o que nós teremos? Esse processo aí de substituição de importações vai começar a ocorrer de modo muito forte aqui no Brasil, né? Vai ser essa onda, então, que vai dar uma reduzidinha ali, né, no início da década de 70. Você vai precisar, então, de alguém para dar uma estimulada, né? E, logicamente, durante esse período aí, a gente vai ter um cara que vai aparecer para empurrar o Brasil, né? Não dá para entender muito bem se ele empurrou para cima ou se ele empurrou para a ladeira abaixo, né? Que é o JK. Mas isso a gente comenta na próxima aula, beleza? Já dei o spoiler aqui do Jack Nicholson, né? Mas então, senhores, estudem bem isso aqui, entendam certinho, né, o andar daqui do negócio. Tem mais uma aula para frente que a gente vai ver o processo de concentração e desconcentração industrial em São Paulo. Então a gente retoma um pouquinho dessa parte, tá? Mas, então, entenda certinho esse processo para você arrebentar, beleza? Principalmente na prova. Muito bem, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.